Senado aprova novas regras para os gastos com campanhas eleitorais. O Congresso mantém os vetos da presidente Dilma a projetos e medidas provisórias. Por falta de consenso, o projeto que criminaliza a homofobia é retirado de pauta. Parlamentares começam a regulamentar as parcelas indenizatórias que os servidores públicos recebem. E no Dia Nacional da Consciência Negra, um retrato da violência que extermina os jovens negros. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Os senadores aprovaram a chamada mini-reforma eleitoral. O texto vai à sanção da presidente da República. As regras aprovadas pelos senadores têm o objetivo principal de diminuir os custos das campanhas eleitorais. O texto já havia tramitado no Senado. Como foi modificado na Câmara, voltou para a análise dos senadores. Fica proibido, por exemplo, pintar muros com números de candidatos, assim como colocar placas e faixas em residências, utilizar bonecos e adesivar carros por inteiro. Além disso, despesas com alimentação não poderão ultrapassar 10% dos gastos totais da campanha e com transporte, 20%. E fica liberada a campanha nas redes sociais da internet. Começa pelo nome, mini-reforma. Nós somos um mini-congresso, por acaso, para estar aprovando mini-reformas. Por que a gente nunca faz uma reforma para valer? Vamos sim, senadores. Vamos votar a favor, porque se caminha mais um passo à frente para tirar dos poderosos, dos ricos, que se aproveitam da riqueza e do poder, para massacrar aqueles que não têm dinheiro para fazer campanha. Os senadores também reinseriram no projeto uma regra que limita a contratação de cabos eleitorais, que havia sido retirada na Câmara. O limite será definido de acordo com o tamanho do maior colégio eleitoral do Estado. Eu tenho conhecimento de que pessoas endinheiradas no dia da eleição, ou para o dia da eleição, contratam 40 mil, 50 mil, 60 mil bocas de urna. É compra de voto disfarçada de forma escrachada. Para garantir a aprovação do projeto, o relator retirou do texto um dispositivo que deixava claro que empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos poderiam fazer doações para as campanhas. Estamos suprimindo a autorização para concessionários e permissionários de serviço público que fizeram doações às campanhas eleitorais quando não forem os responsáveis diretos pela doação. O projeto foi aprovado e vai à sanção. O autor disse que as regras vão valer já nas eleições de 2014. Para ele, esse tipo de mudança não precisa obedecer o prazo mínimo de 1 ano antes das eleições. Essas novas regras vão valer para 2014 porque são regras procedimentais, são regras que criam apenas normas que vão reger a eleição. E, portanto, não há nenhuma mudança de fundo eleitoral que implique na condição de tirar a condição de qualquer candidato disputar em desigualdade com os outros. O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai se pronunciar sobre a validade da mini-reforma para as eleições do ano que vem. Também estava previsto para hoje o segundo e último turno da PEC do voto aberto. A proposta divide senadores e há pedidos para manter o sigilo da votação em algumas decisões do Poder Legislativo. O líder do PT explicou por que a análise da emenda à Constituição foi adiada para a semana que vem. Há necessidade de casa cheia, de um quórum completo, para que a gente não tenha risco de não alcançar, na segunda votação, um quórum mínimo de 49 votos, o que levaria à derrubada completa da matéria. Defendo o voto aberto e, por essa razão, temos que ter responsabilidade de votar numa sessão que se tenha pelo menos mais de 70 parlamentares. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de aposentadoria especial para os trabalhadores da construção civil. Pelo texto, o benefício será solicitado após 25 anos de contribuição. O operário vai ter que comprovar que exercia a profissão em condições de risco para a saúde e a integridade física. A matéria vai ser analisada agora pelo plenário. A punição aos agentes públicos que não aplicarem o dinheiro das multas de trânsito, como manda a lei, foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto vai direto para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para que a discussão seja levada ao plenário.
O Código de Trânsito brasileiro já prevê que as verbas arrecadadas com as multas sejam aplicadas em sinalização de vias, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Investimentos para melhorar a circulação de veículos e a segurança de motoristas e pedestres. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça torna o desrespeito a essa norma improbidade administrativa, podendo causar perda de função pública e suspensão de direitos políticos. Muitas vezes a arrecadação das multas, elas são objeto de equilíbrio fiscal e de meta de superávit no Brasil. E o que nós estamos colocando como prioridade de que essa legislação terá exclusiva aplicação no projeto de educação do trânsito. Os senadores também aprovaram um projeto que altera a lei de registros públicos para permitir às pessoas transexuais o direito de mudar de nome na certidão de nascimento. A matéria, que já foi aprovada também na Comissão de Direitos Humanos, vai ser analisada agora em plenário. Se a pessoa de fato se sente de outro sexo e quer realmente conscientemente fazê-lo e modifica o seu nome de Maria para João, de João para Maria, para dar um exemplo, então que ela possa efetivamente fazer isso. Falta consenso entre os senadores sobre o projeto que torna crime o preconceito por causa da orientação sexual. A matéria estava na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Parlamentares ligados a igrejas e militantes da causa LGBT se mobilizaram para a votação. Antes mesmo de dar início aos trabalhos, a presidente da Comissão de Direitos Humanos anunciou a retirada de pauta do projeto que criminaliza a homofobia e preconceitos contra mulheres, negros, idosos e pessoas com deficiência. A decisão dos líderes foi tomada em meio à pressão de deputados ligados a entidades religiosas, pastores e outros representantes de igrejas. Viva Jesus! Viva a liberdade! Viva! Apesar de você, amanhã vai ser! O senador Paulo Paim, relator da matéria, disse que os parlamentares cobram mais clareza em alguns pontos do relatório. A maior dificuldade é com os senadores que entendem que o texto pode ser melhorado numa redação que garanta o direito de opinião, mas ao mesmo tempo garanta o combate à intolerância, ao preconceito daqueles que têm a sua visão, enfim, a sua orientação sexual. Não existe consenso, muito pelo contrário, né? O texto é absolutamente ruim. A própria presidente, orientada pela liderança do seu partido, tirou de pauta e eu espero que é para sepultar. Nós queremos aprovar esse projeto ainda este ano, porque ele já tramita há muito tempo aqui no Congresso Nacional e o relatório apresentado pelo senador Paim é um relatório que foi construído com muito diálogo com todos os setores envolvidos e que, do ponto de vista da Comissão de Direitos Humanos, é um texto que nos contempla bastante. Esse projeto tramita no Senado há 7 anos. O relatório do senador Paulo Paim, com modificações ao texto original, não utiliza a palavra homofobia. Responsáveis pelo Serviço de Inteligência Brasileiro vieram hoje ao Congresso esclarecer denúncias de espionagem a jornalistas e a diplomatas estrangeiros. Eles foram ouvidos na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência confirmou que houve espionagem de agentes estrangeiros entre 2003 e 2004, mas sem violar a lei brasileira. Quanto à suspeita de que um funcionário da ABIN teria vazado informações ao governo americano, o diretor-geral da agência disse que não havia provas suficientes. As autoridades também negaram uma denúncia da revista Veja de que a ABIN mantinha a Operação Mídia para investigar jornalistas e donos de jornais. A fonte humana que mantinha contato com a ABIN tinha por formação profissional o curso de jornalismo e alguém resolveu batizar a operação de Operação Mídia. Nada mais que isso. Absolutamente nenhuma vinculação com o trabalho profissional
de jornalismo e nem com nenhum órgão de comunicação social. Os parlamentares ainda questionaram os convidados sobre a suspeita de sabotagem na base de Alcântara, também divulgada pela imprensa. A base espacial no Maranhão, que desenvolvia um foguete brasileiro, pegou fogo há 10 anos e 21 pessoas morreram. A Força Aérea elaborou um inquérito policial militar, apurou o fato e chegou à conclusão de que não houve sabotagem. Ponto. Não cabe mais à atividade de inteligência de Estado discutir essa situação. No Dia Nacional da Consciência Negra, o Senado cria uma homenagem a quem protege a cultura afro-brasileira e um retrato da violência que extermina os jovens negros. O Jornal do Senado volta em instantes.